O evangelho de hoje, um longo evangelho, o Senhor nos fala da observância dos mandamentos. Às vezes nós corremos o risco de pensar que os mandamentos do Senhor nos privam a liberdade. Mas na verdade não. Não é assim que nós devemos olhar para eles. Mas lembrar que Cristo nos revelou que o nosso Deus é um Pai bondoso. E como todo pai que vê o seu filho pequeno, engatinhando, curioso, querendo colocar o dedo na tomada, vai dizer para o seu filho: não pode colocar o dedo. E vai ensinando: se você colocar o dedo aí, você vai morrer. E a criança vai aprendendo, vai respeitando os limites. Da mesma maneira, é Deus quando nos diz, através dos mandamentos, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. É um pai amoroso ensinando os seus filhos. E da mesma maneira como o filho cresce e adulto precisa tomar suas próprias decisões, a primeira leitura nos lembra que Deus colocou diante de nós a água e o fogo, o bem e o mal. Cabe a cada um escolher para onde vai seguir. Pois não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Nos dar os mandamentos não é nos tirar a liberdade, mas é nos ensinar para que possamos, na nossa liberdade, sermos capazes de fazer a melhor escolha. Escolhermos a vida e não a morte. A vida eterna e não a morte eterna. Por isso que no evangelho de hoje, ele vai nos recordando, inclusive da existência do céu e do inferno. É algo que às vezes a gente esquece, a gente não gosta de falar sobre isso, mas é preciso recordar que nós estamos todos a caminho do julgamento final, que para aqueles que caminham nos caminhos do Senhor será um momento de glória e não de medo, de glória. Mas para aqueles que escolhem o mal, o fogo, receberão o fruto daquilo que fizeram. Repito, não é da vontade de Deus a condenação de ninguém. Por isso ele colocou em nossas mãos. O Senhor ainda nos lembra que a nossa justiça não pode ser como a dos fariseus. Como que era? Os fariseus, no tempo de Jesus, era o grupo dos judeus que mais com radicalidade observava a lei. Não só os 10 mandamentos, mas todas as outras regras que Moisés trouxe. Eles zelavam. Jesus até fala do zelo até na maneira de lavar as bacias, de lavar as mãos. Eles eram muito, além de zelo, eles eram rigorosos. Só que se preocupavam tanto com o superficial que esqueciam da essência das coisas, se esqueciam do amor, se preocupavam tanto em trazer a oferta fiel ao templo, mas não se preocupava com quem padecia de fome e passava necessidade. Então Jesus vai apontando que havia algo errado. Nós devemos progredir na lei do Senhor, mas sem esquecer que a base para viver a lei do Senhor precisa ser o amor. O amor primeiro a Ele. É por amor a Deus que vou viver os mandamentos. É por amor a Deus, pois não quero ofendê-lo. É por amor a Deus, pois devo amá-lo acima de todas as coisas. E é também o amor ao próximo, que está na raiz, na base da vivência dos mandamentos. Então, a lei não pode ser vivida pela lei simplesmente, mas deve ser carregada de espírito, de sentido. Como entender isso? Aí Jesus nos traz os exemplos de hoje.
Primeiro, ele nos lembra que quem desobedece aos mandamentos e ensina os outros a fazerem o mesmo, esse se torna pequeno diante de Deus. Não pequeno no bom sentido, é no pior sentido mesmo. Aquele que não obedece ainda ensina os outros a não obedecerem. Ainda ensina, você não precisa ir para a igreja, você não precisa ser fiel, você não precisa continuar casado, você não precisa ter essa criança. Vai ensinando, vai incentivando, promovendo a morte, promovendo o aborto, promovendo os pecados e dizendo que é tudo normal. O peso do julgamento sobre este será muito maior. Cuidado com as nossas atitudes. Aquele, porém, que vive os mandamentos e os ensina, aproveito até para elevar os nossos catequistas que ensinam, né? Mas a todos, aqueles que vive e os ensina, esse é considerado grande diante de Deus. Grande no bom sentido, grande diante de Deus. Mas para entender a vivência da lei, ele nos fala: não matarás, está escrito lá nos 10 mandamentos, não matarás. Agora cuidado para não ser como o fariseu. Como é que o fariseu pensava? Bom, não puxei uma faca, não tentei atirar com um revólver no meu irmão, que me deixou com raiva, não matei, estou quites com Deus. E aí Jesus nos revela que os mandamentos precisam serem vividos em uma dimensão de integralidade, corpo, alma e espírito. Pois aí ele vai dizer, você não matou com uma faca, mas de repente a faca que você usou é uma palavra maldita que fere o coração do seu irmão, que mata o coração do seu irmão, que mata o psicológico do seu irmão, inferiorizando ele, tirando dele a dignidade. Às vezes é uma palavra de ironia que machuca, e que tudo isso é matar também. Às vezes é a decisão de não querer mais ver aquela pessoa. Tudo isso é ferir ou não matar. Jesus deixa claro então que não é só no físico que a gente mata. A gente pode matar o emocional de uma pessoa. A gente pode matar o espírito de uma pessoa quando a afasta de Deus. Depois Jesus ainda vai nos lembrar, usando 2 nomes que a gente não usa, né? Não é muito comum para nós. No momento que você se encoleriza com seu irmão, você já está matando, né? Quando você diz patife, tolo, em outra tradução tem louco. Você não pode pensar, eu não uso essas palavras, está tudo bem. Na verdade, é todo o palavrão que você usa. É toda a palavra tentando diminuir o outro. Tudo isso, diante desta consciência, o Senhor vai dizer, antes de apresentar a tua oferta, antes de estar diante de Deus, vai e te reconcilia com teu irmão. Como é que você vai estar diante de Deus com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de ódio, com sentimentos de vingança contra o outro? Se a lei do Senhor é o amor, precisamos então todos perdoar. Perdoar, lembrando que perdoar não é simples, dói. Não é sentimento, é uma decisão. Perdoar, pois o Senhor também nos perdoou, a nós que pecamos, que erramos, e continua a nos perdoar todas as vezes que buscamos arrependidos a sua misericórdia. Depois ele ainda nos lembra, não cometerás adultério. Sim, pois Deus é fiel. Nós, que na segunda leitura Paulo chama de perfeitos, nós não somos perfeitos, mas aquele que habita em nós é. O Espírito Santo que no batismo você recebeu, ele é perfeito e ele habita em nós.
Ele nos ensina a fidelidade de Deus, e é porque Deus é fiel que o marido deve ser fiel à sua esposa, que a esposa deve ser fiel ao seu marido. É dele que nós aprendemos. Mas eu nunca traí a minha mulher, nunca fui aos fatos. Cuidado para que não seja como o fariseu. O que seria nos dias de hoje? Nunca fui aos fatos para trair, mas fico flertando nas redes sociais com outras mulheres, outros homens. Fico trocando mensagens, flertando. Jesus vai dizer: no coração, se você olhou com desejo de possuir, você no coração já cometeu adultério. Por isso pedimos na oração já do começo dessa missa, que o Senhor purificasse o nosso coração, purificasse os nossos pensamentos, purificasse os nossos olhos, pois viver os mandamentos do Senhor exige essa conversão que vem de dentro para fora, lá do coração, porque o coração é a sede da santidade, mas também pode ser a sede do mal e do pecado. O Senhor diz de uma radicalidade na luta contra o pecado. Então, se o teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Se tua mão te leva a pecar, arranca e joga fora. É para fazer isso? Não. É apenas um instrumento literário para conseguir levar a nossa cabeça a compreender a necessidade de sermos mais radicais, mais fortes na nossa luta contra o pecado. Cuidado, não é contra do outro. Tem gente que é muito radical com o outro, mas consigo mesmo. É na luta pessoal que você deve travar. Jesus ainda fala do divórcio. Nós não devemos incentivar algo que hoje tem sido tão banal, não é? As pessoas hoje se divorciam como quem troca de roupa, como quem brinca. O Senhor fala que existem casos de uniões irregulares, que são aquelas que, ao passarem pelo tribunal da igreja, podem até serem considerados nulos para que a pessoa possa casar novamente. Mas não são todos. Todo homem, toda mulher deve viver com santidade a missão do matrimônio. Cuidado para não cair na cultura desse mundo e banalizar aquilo que é sagrado. A tua família é sagrada, o teu casamento é sagrado. É assim que nós católicos somos, é assim que nós católicos cremos. Que cada marido e cada esposa possa se esforçar, que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Tudo isso sem esquecer aquilo que Paulo na segunda leitura lembrou: aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam é algo que os olhos jamais viram. Nenhuma beleza desse mundo se equipara. É algo que nenhum ser humano consegue imaginar. É aquilo que Deus tem para os seus amados, é aquilo que Deus tem para os que o escutam, para aqueles que o obedecem. E essa deve ser uma felicidade para nós. Meus irmãos, não deve ser um peso escutar e obedecer a Deus. A palavra em muitos salmos, como no de hoje, diz que é o caminho da felicidade para nós. Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa os seus mandamentos. Que nós possamos, movidos por essa palavra, entrar nesses dias que antecedem a quarta-feira de cinzas, que é o início da quaresma para nós, um tempo de profunda vivência da penitência, da oração e da caridade como caminho de conversão. Que movidos pela palavra de hoje, a gente possa ir já se preparando, já ir fazendo o nosso exame de consciência, já ir pensando qual será o meu jejum desse ano, ou a minha penitência, já esclarecendo que pode ser um ou outro. O jejum é de alimento, a penitência é quando não é alimento, mas é outra coisa que você vai cortar durante 40 dias, né?
Já vai pensando para na quarta-feira de cinzas você apresentar e receber as cinzas, reconhecendo que pecou, reconhecendo as suas culpas, reconhecendo que está arrependido, e entrar bem na quaresma desse ano. Não pensando, vamos iniciar mais uma quaresma, mas pensando, eu vou melhor, né? É pessoal, vou iniciar o tempo da minha conversão. Todos nós entrar assim, vou iniciar o tempo da minha conversão, pois vale a pena tudo perder para tudo ganhar, pois vale a pena renunciar a certos pecados, a certas tentações, em vista daquilo que Deus tem para aqueles que o amam, em vista daquilo que teremos, vivendo com Ele para sempre no reino dos céus. Nós precisamos ver além, e vendo além fará sentido as renúncias e os sacrifícios que viveremos nessa terra por causa de Cristo, por causa do nosso Deus. Vamos ficar de pé e rezar com esta palavra, pedindo ao Senhor Deus que te purifique do pecado. Fecha teus olhos e vai pedindo ao Senhor a graça de viver os seus mandamentos. Se existe um especial que você tem caído constantemente, pede que o Senhor te liberte. Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, mas nos ensina, nos fortalece, pois o mal ainda nos atrai tantas vezes. Você que se sente constantemente atraído, o demônio tem te tentado de muitas maneiras, de tal forma que a sua alma está perturbada. Pede agora: Senhor, livra-me do maligno. Senhor, livra-me destas tentações. Senhor, envia São Miguel com os seus anjos, para que nós possamos vencer, para que eu possa vencer a este mal. Senhor, tem misericórdia, pois sem Ti não posso. Eu preciso da Tua graça. Purifica-me, Senhor. Vai pedindo mais uma vez a purificação da tua mente, a purificação desses pensamentos que tantas vezes são traidores, que tantas vezes se afastam do Senhor. A pureza desses olhos, de todo o corpo e deste coração, para poder adentrar na presença de Deus. Os puros de coração verão a Deus. Senhor, eu quero poder te ver. Vai deixando que no seu coração surja essa esperança de ver a Deus. E para poder viver isso, sermos capazes de viver as renúncias de cada dia, por amor, por amor. Recebe, Senhor, a minha vida e concede-me esta graça. Rezando, vamos cantar. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer, eu quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, me arrependo dos meus planos. Declare sua dependência, sem ti nada posso, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Entregando a tua vida os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe
Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, os meus passos, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão, Pai, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-nos, Senhor, a fazer e viver a tua santa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja